bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Pode Olhar. E hoje nós vamos falar sobre autorresponsabilidade. Pegar a nossa parte e rolê. Nosso processo de evolução começa quando você tem a sua autorresponsabilidade daquilo que você está fazendo. Quando você sai de um recurso, de você ficar apenas julgando e colocando a culpa no outro e assumir a tua autorresponsabilidade. Aquilo que você é responsável por aquilo que você vive e atrai para sua vida. Sai de um estágio de reação para ter uma nova ação, para evoluir aquilo que não está legal e parar de ficar culpando o outro, né? Outras palavras, parar de ficar reclamando, Sim. né? Do ex, do chefe, de todo mundo. Sim. Porque a gente tem uma mania, um hábito de pensa assim, terminou um relacionamento. A gente quer jogar tudo pro outro, toma, fica com toda a culpa. Porque meu relacionamento terminou, porque ele fez isso. Eu fiquei nesse lugar por muitos anos da minha vida, entendeu? Era sempre o outro, a culpa do outro. Eu não tinha uma consciência naquele momento de entender qual era a minha parte do rolê. Como eu me posicionei nesse relacionamento durante todo o tempo, para eu entender que aquilo foi uma consequência, mas que eu tinha os meus 50%, né? Eu jogava todo 100% para outra pessoa. Então, isso é um lugar da gente pegar o que é nosso. Só que até a gente entrar nessa consciência, né? Demora bem desafiador. Eu sempre costumo falar da vibração, né? Que tudo que a gente vibra, a gente atrai. E a gente fica muito no inconsciente, né? De a gente acabar atraindo o chefe, que é um pouco mais, né, controlador, relacionamento. E geralmente a gente se coloca nesse lugar mais de vítima, né? Quando eu aprendi do reclamar, que é clamar novamente por aquilo que não tá fazendo sentido, falei, nossa, é isso, né? Tô reclamando de um relacionamento tal. Eu tô atraindo esse tipo de coisa, porque eu tô reclamando, tô trazendo de volta. Você tá pedindo mais. Tô pedindo mais, tô trazendo de volta algo que eu quero, né, soltar. E a autorresponsabilidade, eu acho que apesar de ser extremamente desafiador, ao mesmo tempo é extremamente libertador, né? O quanto a gente entende a nossa jornada, o nosso processo e começa a mudar as nossas atitudes, porque a gente entende que a gente vibrar, a gente vai atrair. E nesse contexto a gente começa a vibrar o que a gente realmente deseja, né? Bem isso, e eu falo principalmente na constelação. Quando a pessoa tá no vitimismo, é difícil até de constelar a pessoa, porque ela não tá pronta nem pra ver o que é da responsabilidade dela. Por quê? Quando uma pessoa ela se coloca no lugar de vítima, de coitada, ela sempre vai arranjar alguém pra culpar. Então, quando eu percebo que uma pessoa tá se dando muito de vítima, porque isso, eu já vou sair desse contato, desse relacionamento, seja com um cliente, com amizade. Por quê? Se a pessoa tá ali no vitimismo, eu sou uma pessoa que pode entrar ali no lugar de um culpado. Então, assim, não conecta. Quando você tem a sua autorresponsabilidade, você vai se conectar com pessoas que também são responsáveis pelaquele 50%. Todo tipo de relacionamento é 50%. Eu falo até para os meus clientes, olha, eu sou uma facilitadora de constelação. Eu estou fazendo meu 50%, 50% é seu, é sua responsabilidade. E isso é para qualquer tipo de relacionamento. Exato, então, a autorresponsabilidade é você começar a prestar atenção quais são as suas responsabilidades e a sua parcela, né? Porque você sempre está atraindo algo que você precisa. Então, se você está atraindo algo que você não está feliz, então mude você e o seu olhar e o seu comportamento. Tenha a sua responsabilidade para você melhorar as coisas que você está atraindo na sua vida. Isso vale para pessoas, dinheiro, serviços, tanto é na parte empresarial, tanto afetiva, porque você tem a sua responsabilidade daquilo que você está atraindo. Eu acho, vem muito assim, o meu trabalho é horrível, meu trabalho eu não aguento mais, meu trabalho isso, meu trabalho aquilo. E aí muitas vezes no teto ela percebe que ela está escolhendo aquele trabalho. E a hora que ela percebe que ela está escolhendo aquele lugar que ela está, dá um bug no sistema. Sim. Porque ela nunca parou para perceber que tudo é uma escolha. Outro dia meu pai mesmo falou, nossa filha, agora eu falei outro dia, a Renata fala, é uma escolha. E quando você começa a ter essa consciência de que todo mundo está escolhendo a todo momento, você começa a mudar o olhar, né? Às vezes a gente fica com dó de alguém, coitada. Porque se a gente entra no vitimismo da outra pessoa, o que você fala? Coitada. O trabalho dela tá ruim, né? De ação dela. Coitada, vou ajudar ela. Aí você vai lá ficar tentando salvar a pessoa. Ela está naquele lugar porque ela está escolhendo. E é o processo dela. Exatamente. Né? E cada um tá vivendo aquilo que aguenta. Então, às vezes eu vejo várias histórias nas constelações, porque eu pego muitas histórias bem profundas na constelação.
Imagine se eu fosse chorar com todo mundo que eu for atender, né? Não. A pessoa tá passando por aquilo é porque ela aguenta. O sistema dela aguenta. Ela suporta passar por aquilo. Então, a autorresponsabilidade inclui muitas vezes a gente não invadir o território do outro. Nossa. Porque quando a gente tem a nossa autorresponsabilidade de assumir a nossa parte, a gente também começa a parar de invadir o lugar do outro, assim prevenindo de termos relacionamentos tóxicos. Porque se eu invado o outro, né? Se eu permito que o outro me invada e tire de mim a minha autoridade, eu também vou exigir que eu possa invadi-lo. Aí entra o relacionamento tóxico, aí você se perde a sua essência, a sua identidade e você não é nada, porque daí você não existe, né? E é muito interessante a gente trazer essa autorresponsabilidade, porque o amor próprio ele só vai começar na sua autorresponsabilidade. Não tem como você se amar se você não assumir a tua responsabilidade de ser quem você é, de assumir, de falar os nãos necessários, que é uma autorresponsabilidade, falar não quando você quer e viver a verdade. Porque se você falar sim pra tudo, você não vive a sua verdade. E sem verdade, a gente vive uma mentira, porque a gente não consegue fazer os movimentos que é pra fazer, porque tá numa ilusão, né? Porque a mentira é uma ilusão. Então a autorresponsabilidade, ela é um grande passo para começarmos a evoluir, para que a gente possa movimentar a nossa vida e fazer algo bom, porque senão a gente fica lá só no vitimismo e não sai do lugar. Acontece muito assim, meu namorado precisa fazer uma constelação. A vida dele tá toda parada. Nossa, você não tá entendendo. A vida dele tá parada, tá tudo. E aí ela tá, o namorado dela, ou seja, meu anjo. Aí eu falo, e aí, o que você acha de a gente olhar pra você? Não é porque ele tem que olhar pra ele tá no processo dele, né? O outro não vai mudar. Se ele não quiser, é a escolha dele. Aí entra a nossa responsabilidade. A gente muda, para que aí as coisas comecem a mudar na nossa vida. Até aprender, os outros não vão mudar. Eles estão lá fazendo o papel deles, né, amiga, para nós. Eles estão ajudando a gente a tentar colher o aprendizado. Então, se tá desafiador aí com esse relacionamento, começa a mudar o olhar, começa a olhar para você, pra gente liberar. A gente até trouxe isso num outro episódio. Mas é bom a gente reforçar esse lugar. E a gente faz isso todos os dias, o dia todo. É lógico que às vezes a gente precisa fazer esse movimento, mas de um lugar de contribuir para o outro, contar para o outro que aquelas ferramentas existem, que elas estão disponíveis e que quando ele quiser e sentir vontade, tem uma gama de ferramentas aí para essa pessoa acessar. Mas é de um lugar de contribuir e falar, tá aqui o movimento, faz se você quiser. Não de falar, viu? E aí? Você vai dizer, e aí? Uma coisa que chega muito pra mim é a pessoa que quer resolver o problema do outro o tempo todo, né? No mapa, principalmente pessoas que têm signos, que têm essa troca muito forte, né? De se colocar nesse lugar autossuficiente, igual a gente falou, ela tá sempre resolvendo o problema do outro. Ela tá se sobrecarregando com os problemas dela, ela tem as coisas pra ela olhar, ela deixa isso em segundo plano e tá resolvendo a vida do filho, do marido, da mãe, e daí pede uma gratidão por aquilo, né? E nem sempre acontece. Uma das coisas que eu sempre falo, daí vem a frustração, né? Ela tá assim, sim, porque ninguém agradece o esforço que eu tô fazendo, né? Eu falei, mas eles pediram pra você? Não. Eu falei, então esse lugar de querer favorecer sempre o outro também tira o processo de crescimento da pessoa. Então é um lugar egoísta se a gente parar pra pensar. Eu era assim. Eu sou superior a você. Nossa, né? Eu resolvo pra você. Eu era assim. Dava um problema aqui que eu resolvia. Fazia tudo pra todo mundo, né? E nossa, mas por que não me agradeceu? Porque eu tava lá, tava querendo fazer e, né, olhando sempre pra isso. E quando você tá nesse lugar, parece que todas as áreas da sua vida entram nesse papel. Porque naquele momento da minha vida era relacionamento. Não deu certo. Culpei o outro. Meu trabalho. Porque a pessoa que trabalha comigo aqui, na minha empresa, nossa senhora. E aí a gente começa a olhar que todas as áreas da nossa vida tem um culpado, tem a carinha de um lá, nunca é a nossa, tá? Exatamente. Quando a gente tá nesse momento da nossa vida, nunca é a nossa cara no culpado. Mas a gente tá de vítima, de coitadinha, coitada de mim, coitada da minha história. Nossa, que judiação, eu sou a sofrida da história. Eu ajudo todo mundo e ninguém me olha. A gente se sente muito traída. Não é que a gente é traída, a gente tá
num outro lugar, no lugar de vítima, numa posição de vítima, naquele movimento totalmente vitimizando ou achando culpados, né? Uma coisa assim que é muito interessante a gente observar numa situação de vítima, porque existe uma ferida emocional nesse fundo, né? Não é só você culpar o outro. Esse movimento de você culpar o outro, às vezes, por exemplo, no profissional, acontece imprevistos, ou no seu relacionamento, acontece situações que você percebe que você errou. Em vez de você ir lá e assumir a sua autorresponsabilidade, eu errei aqui, ou até mesmo com o cliente, ou no trabalho, eu errei aqui, nossa, eu fiz desse jeito, nossa, como eu fiz, assumir aquilo que você fez, a sua verdade, nossa, eu errei, assumir o seu erro, a ferida da rejeição e do abandono é tão grande naquela pessoa que ela não consegue assumir essa autorresponsabilidade. Então, por medo dela ser rejeitada, trocada, traída, abandonada, ela acaba mentindo, saindo do papel dela, não tendo a responsabilidade com o outro e com ela, né? E acaba mentindo, gerando um confronto, uma ilusão, e acaba gerando vários emaranhamentos, porque a pessoa não teve coragem de falar a sua verdade, não teve autorresponsabilidade por medo de ser rejeitado, trocado, traído. Então, isso é algo importante de observar do porquê você não está tendo autorresponsabilidade. Por que não falar a verdade? Por que não assumir a sua parte? O que de pior pode acontecer com isso se eu não assumir a verdade, né? Então, é uma situação que existe um pano de fundo muito maior desse medo de ser rejeitado, de você não assumir a sua autorresponsabilidade. Quais são as pessoas que você vai parar de perder? O que de pior tem em ser você mesmo? E aí é isso mesmo, o que de pior pode acontecer, né? Quem já fez Teta Healing sabe que a hora que começa, o que de pior pode acontecer, você fala, ai meu Deus, onde vai parar, né? Tem cliente que fala, dá vontade de socar você, porque você tá achando a raiz daquilo, né? E se você tem uma memória, às vezes, muitas vezes chega no Teta, sabe? A gente não conseguir assumir o nosso erro, a nossa responsabilidade, porque em algum nível lá na infância, quando assumiu, o pai repreendeu, né? Ou então foi julgado, excluído. E um erro, gente, todo mundo erra, né? E o erro, ele é um aprendizado. Exato. Sim, e se você começar a olhar para o erro como uma oportunidade? Não existe erro. Se você quer evoluir, vamos olhar para o processo sistêmico. Se nós temos um repertório de vida e a gente precisa fazer algo diferente do que os nossos ancestrais fizeram, e esse é o movimento da evolução, que não pode ser em vão tudo o que aconteceu lá atrás, em vez de a gente parar de honrá-los na dor, honrar no amor, se eu preciso de um novo repertório, como é que eu vou fazer um novo repertório se eu tiver erro do medo? Se eu tiver o erro da autorresponsabilidade? Se eu não me permitir errar? Não são erros, são oportunidades, são experiências, são treinamentos, são testes. Então por que você não troca a palavra? E se eu errar? E se você não errar, né? Você está criando uma experiência. Então, em vez de você falar assim, não, vou fazer isso, tô com medo de errar, mas o que pior pode acontecer? Nossa, nada! Isso. Às vezes tem umas ilusões na cabeça que a gente cria, que não existe, que não faz parte, você trava ali, não vai. Sim. Então, e se a gente trocarmos o erro, em vez de falar, e se eu errar? Eu falei assim, bom, eu vou ter uma experiência, né? Eu vou fazer, né? Quantas vezes Thomas Edison errou para fazer até chegar à luz, né? Então, assim, nós precisamos passar por experiências, e para ter repertórios a gente tem que passar por esse medo, né? Para ter a autorresponsabilidade daquilo que nós precisamos fazer e dar conta. Sim, uma das coisas que aparecem muito para mim é o medo do erro e não ser reconhecido, né? O reconhecimento coloca a pessoa nesse lugar de vitimismo, às vezes, porque ela é reconhecida no vitimismo, ela é reconhecida no sacrifício, ela é reconhecida naquele lugar de dor, né? Tem e companhia. Isso, ter companhia. Porque ser livre e feliz, autorresponsabilidade, é ser solitude, não sozinho, solitário. Isso, e as pessoas não sabem isso. Elas não sabem ser sozinhas com ela mesma, porque ela tá interpretando um papel o tempo todo que ela já não sabe nem quem ela é. Então ela se coloca sempre nesse lugar, porque ali, pelo menos eu sei que eu tenho pessoas, né? E eu sempre costumo falar que a desilusão é algo incrível, apesar de ser, né, sofrido quando você entra em contato com ela, mas traz clareza, você vive a sua realidade, né? A ilusão é uma mentira, como você falou, e muita gente, quando eu falo, olha, aqui, principalmente na Revolução Solar, traz muito essa consciência. Nesse ciclo tá passando uma desilusão nessa área. Ai, como assim? Ai, não quero. Eu falei, mas por quê? Mas por que você não quer, não, desiludir? Eu falei, mas quer ficar na ilusão?
Daí a pessoa para dela e fala assim, mas é verdade, a ilusão é uma mentira. Sim, e a pessoa você já tá na mentira. Você já tá na mentira, agora você vai pra realidade, algo bom, agradece. Né? E daí quando a pessoa passa realmente a revolução, ela fala, nossa, que bom que eu desiludi no meu trabalho, que bom que eu me desiludi no meu relacionamento, porque agora eu tô dentro da minha verdade e entendi que sou responsável por vibrar dentro dela, né? Tem que desconstruir muito mais do que construir, né? Uma coisa que eu vejo muito muitas mulheres, principalmente, chegam e quando elas olham para elas, em algum momento, elas falam assim, nossa, eu sou uma pessoa no trabalho, uma pessoa como esposa, uma pessoa como mãe, uma pessoa perto da minha sogra, uma pessoa perto dos meus pais. Olha o peso. Olha quantas pessoas ela tá fragmentada, né? Por quê? Porque é um lugar que ela tá fugindo de tomar a responsabilidade dela. Quem eu sou? Peraí. E aí o que começa a acontecer quando você tá em vários lugares? Tudo que essas pessoas começam a falar sobre você, você começa a acreditar. Porque cadê você? Entendeu? Você não tem posicionamento. Você não tem posicionamento. Então, quando a gente não tem o posicionamento, a gente entende que o nosso valor é o que as pessoas ditam. Então, ditam que a gente não é merecedora, não sou. Não é capaz? Ai, não sou mesmo. Quem é responsável por isso? Você. Sim. Entendeu? Então, assim, é mais interessante desiludir tudo isso daí, como a Adrê falou, e falar, tá bom, mas quem sou eu mesmo? Quem sou eu se eu fosse a mesma em todos os lugares? E aí parece um lugar de, meu Deus, mas se minha mãe me vê nessa posição? Mas e se essa pessoa me vê nessa posição? Às vezes as pessoas têm, trazendo para o nosso dia a dia, medo de gravar no Instagram. O que é o medo de gravar no Instagram? Meu Deus, mas todas as pessoas de todos os ambientes que eu convivo vão ver uma só. E aí, como é para as pessoas verem uma só? Né? E eu falo de um lugar que pra mim... E a frustração, porque aí como você já tá nesse lugar, imagina o que essas pessoas vão falar de mim. Se elas não gostarem de mim, porque você não tá ligada no seu valor. Então, eu tô falando de uma Renata que já esteve nesse lugar, porque totalmente desfragmentada. Quando fragmenta e entende um lugar, um posicionamento, uma pessoa, não que eu não aja de uma maneira no meu trabalho, como terapeuta, como empresária, como amiga, como namorada. Não, eu tenho esse lugar, né? A gente tem essa dança da vida, mas a Renata é a mesma. Os valores são os mesmos, então eu respeito os meus valores, eu entendo os meus valores, eu entendo nas coisas que eu acredito, o que eu posso construir e desconstruir, mas num lugar que é acessível para as pessoas verem. E aí fica leve, entendeu? Sim, e é uma questão muito interessante isso que você comentou, em relação aos vínculos. Né? Quando você não tem a autorresponsabilidade de assumir o seu 50%, você fica vinculado a pessoas que passaram na sua vida, porque você não assume a sua parte e deixa as outras pessoas culpadas. E o vínculo ele acontece de duas maneiras, ou por amor ou por raiva. E se você lá atrás tem alguma pessoa, principalmente em relação a relacionamento afetivo, a amizades, que você não perdoou a pessoa, porque na verdade não tinha nada para perdoar, você atraiu uma pessoa daquilo que você estava vibrando, né? Como a André disse, então você não pegou a sua parte. Aí você fica lá na parte culpado, na parte de vítima, e aquele culpado lá no seu passado. E você fica lá preso a essas pessoas, não se permitindo liberar essa energia para que você fique livre para conhecer outros tipos de energia, outras pessoas, viver de uma outra maneira. Então você se castiga, porque o trauma, você tá com a sua alma parada naquele lugar, você fica lá parado naquele lugar, não se permitindo de você evoluir para frente na vida. Em vez de você sair e movimentar, fica lá aquela raiva acumulada, guardada lá no seu inconsciente daquela pessoa e que você vai continuar atraindo essa mesma situação até você aprender a lidar com aquilo e perceber que realmente não existia nada para perdoar. O que precisa é você assumir a tua autorresponsabilidade do porquê você passou por aquilo para que aquela outra pessoa possa ser liberada. E se você tem dificuldade de perdoar alguém, se você acha que você foi muito vitimizada e tem algo muito forte que aconteceu com você e de não conseguir perdoar essa pessoa, constele. Constele para você entender o porquê que você traiu essa pessoa. Porque existe lá uma ferida
né, uma frutinha, alguma sementinha que você está precisando dessa energia para regar aquilo que você acredita ser verdade. Então, assuma que você tem curas e por isso precisa atrair essas pessoas. Às vezes as pessoas chegam no Theta Healing em busca do divórcio energético, né? Que é uma ferramenta que tem no Theta Healing, e aí as pessoas já mandam mensagem: Rê, eu quero fazer um divórcio energético. Eu falo, tá, vamos lá. O divórcio energético é uma ferramenta que tem no Theta Healing, mas a gente precisa entender qual é o benefício de estar casado com essa pessoa lá de trás. E muitas vezes o benefício é que ainda a gente está no vitimismo, que ainda lá a gente é a coitada, que ainda lá a gente consegue ter uma muleta, uma desculpa para não se relacionar com outra pessoa, para não encarar os desafios do dia a dia no novo relacionamento. Então, qual é o intento de fazer esse divórcio energético? É sempre isso que a gente olha, né? Quando você está muito presa a alguém lá, é isso, né? A gente entende. Por quê? Eu fiquei presa durante muito tempo a uma situação porque lá era confortável para mim, em todos os níveis. Eu era vítima, eu era coitadinha, eu era lá abandonada, em todos. Sim. Entendeu? Então, peraí, o que é mais fácil? Eu olhar a minha autorresponsabilidade ou eu ficar nessa dança do vitimismo? Porque o vitimismo é uma dança, né? E é uma pessoa perigosa. Quando eu vejo que a pessoa é muito vítima, eu tenho até medo. Eu até falei assim, meu Deus do céu, tá ok, deixa a pessoa ali, se ela tá no vitimismo, eu saio até um pouquinho de perto, porque assim, eu tenho hoje, com a consciência que eu tenho medo de pessoas que se vitimizam demais, porque são pessoas que não querem sair do lugar e elas só estão esperando um culpado. O que você for falar, você pode falar algo bom, você pode falar algo com boa intenção, com muito intento, sempre a pessoa vai virar o avesso, porque tá nela. Sim. Você pode falar algo muito bom, você pode falar eu te amo, a pessoa tá falando, nossa, mas isso não é amor. Não adianta. Se a pessoa tá naquele lugar, é a responsabilidade, deixa com ela e pega o que é seu e vai embora. Porque é uma questão de energia, gente. Sim. Se você vibra daí a sua autorresponsabilidade, você vai começar a se relacionar com pessoas que têm responsabilidade. E daí entra a confiança, principalmente no profissional. No profissional. Né, gente? O profissional, principalmente, a gente tem que ter essa responsabilidade pra gente poder assumir a nossa parcela e ter uma troca verdadeira, né? Sim. Um desequilíbrio que eu vejo muito quando tô fazendo as leituras do mapa é a pessoa entender a autorresponsabilidade como egoísmo, sabe? Aquele lugar de se colocar em primeiro lugar e ela falar, não, mas o que as pessoas vão pensar de mim se eu pensar em mim primeiro? Eu falei, mas é responsabilidade. Como que você tá doando algo que você não tá buscando na fonte? Exatamente. Né? Que energia você tá dando pra essa pessoa? Por isso que você tá precisando do reconhecimento, dessa troca. Quando você dá de coração, quando você realmente faz aquilo que tá dentro, né, dos seus princípios e valores. Uma coisa também que aparece muito junto com isso são as crenças e os padrões limitantes que a pessoa tá honrando, tá achando que é os princípios e valores. Tem é muito sutil, né, pra pessoa essa diferença. Crenças e padrões é tudo aquilo que você tá honrando que a sociedade falou pra você como certo, né? Tá honrando um princípio e valor da ancestralidade, um princípio e valor do relacionamento, uma crença e um padrão do relacionamento, ou seus princípios e valores que é aquilo que você acredita, que faz sentido pro seu coração. Às vezes a gente acaba deixando nossos princípios e valores de lado pra honrar crenças e padrões, e aí que a gente se perde da nossa identidade, e aí acha que se colocar em primeiro lugar é egoísmo, né? Exatamente. E daí tá sempre doando, tá sempre fazendo, esperando algo em troca. Sim. Isso é muito o de se colocar em primeiro lugar, porque quando a gente fala, não, mas espera aí, principalmente mães, não, meu filho é em primeiro lugar. Sim. Você precisa estar inteira, né? Olhando para você, tendo esse lugar, máscaras de oxigênio cairão sobre você. Primeiro coloque em você para depois colocar no outro. Sim. Funciona para tudo na vida, gente. Responsabilidade. A responsabilidade. Então, se a gente não tá bem, a gente não consegue ajudar o outro, né? Isso ama o próximo como a ti mesmo, né? E esse lugar que você falou, de estar em primeiro lugar, vem muita crença de egoísmo. Muita crença de egoísmo, porque em algum nível para nós é perigoso, é como se a gente estivesse deixando as pessoas para trás, né? Isso. Só que, e se a gente mudar a visão, entender que a gente está fortalecendo essas pessoas? Muita coisa mudou para mim quando eu entendi, ok, eu respeito a história deles da maneira que foi. Mas, e se eu trouxer mais força para isso? E quando eu me coloco nesse lugar, é como se em algum nível eu trouxesse mais força para essa ancestralidade, para quem tá vindo também, né, no nosso sistema. Então isso me ajudou muito a trabalhar esse lugar. Sim. A evoluir, porque se a gente ficar lá na dor, a gente não evolui. A gente vai repetindo a mesma situação, porque tá pronto. Então, o que eles esperam de nós? O que nossos ancestrais esperam de nós? Que a gente vá pra vida? E o que eles viveram foi em vão?
né? E toda a parte que eles realmente sofreram, porque foi daquela época o que aconteceu, guerras, principalmente o feminino, que sofria tantos preconceitos. E daí, você vai ficar nessa mesma situação, criando a mesma realidade pra tá honrando na dor, em vez de fazer o que realmente agora você tá pra fazer. Hoje você pode. Hoje você pode fazer todas as coisas que as mulheres antigamente não podiam fazer. E o que você vai fazer com isso? Como se não honrasse o sofrimento delas. Exatamente. Tá bom, era a nossa realidade estar nessa dor, mas é justamente pra você honrar e sair desse lugar. Exatamente. Né? E a gente tem uma criação, né? A gente foi criado pra satisfazer o outro. A gente é educado pra satisfazer o outro, né? Porque senão quando a gente crescer, você não vai ser aceito. Vai pertencer. E não vai pertencer. Nós temos a necessidade de pertencimento, de ser reconhecido, de ser amado e principalmente a necessidade de errar. Então a gente tem essas necessidades, essa necessidade do ser humano. Então a gente precisa começar a ter consciência do que a gente pode errar e que tá seguro. E que se as pessoas não te aceitarem como você tá se posicionando, é porque não são pessoas para ficar com você, né? Porque aí você vai começar a dar os seus nãos e também aceitar o não que outras pessoas te dão, sem achar que elas estão te rejeitando. Porque às vezes a pessoa tá te dando um não porque é sobre ela, não é sobre você. Então se você tem esse medo de dar o não, porque daí também você pode escutar o não, olhe para isso. Olhe para essa dor, para esse medo de ser rejeitado, pelo medo que você tem de assumir as suas autorresponsabilidades, para saber aonde está, né? Aonde tá a raiz de tudo isso. O que de pior pode acontecer? Usa a frase, entende? Eu sempre falo que a gente traz as coisas aqui, a gente até tava falando, nossa, tem hora que a gente tá trocando aqui, vem e fica caindo ficha. Nossa, essa foi pra mim, mas foi de direita. E aí, Adriana, nossa, às vezes eu tô rodando o Instagram e vem umas também que a vida manda, que você fala, meu Deus do céu. Então, assim, começa a olhar as coisas desse dia a dia. Onde que você toma os tapas na cara? Exatamente. É esse lugar que precisa de cura. Exatamente. Né? Principalmente a vibração da inveja. Quando você perceber que você está invejando alguém, que você não está elogiando a pessoa, que você viu, que deu potencial, que ajudou, você passa no Instagram e fala, nossa, que vídeo, nossa, muito bom, aqui com uma... e você não curte, não fala nada. É uma inveja. Assume essa inveja. Por que você está sentindo inveja? Gente, inveja é um sentimento que você tá olhando para outra pessoa, você sabe que você pode fazer um potencial, além você não sai do lugar. Aí você fica na inveja, porque daí ele te coloca num lugar que você desfaz do outro. Autorresponsabilidade. Pra você se sentir melhor com a sua, o outro tá fazendo a sua baixa autoestima. Porque o outro tá fazendo e você não. Aí pra sua baixa autoestima ser alimentada, você acaba aqui julgando e invejando o outro. Mas vamos deixar esse tema pra falar mais no episódio de autoestima. Bom, é isso, né, meninas? É isso. Nosso recadinho do nosso coração para os seus corações. A autorresponsabilidade é o começo de muitas coisas. Isso. E o que vocês... Dá pra olhar? Dá pra olhar muito pra viver uma vida melhor. Porque só dá pra sair do lugar e dá pra ser inteiro se você assumir a sua autorresponsabilidade. Eu acho legal finalizar com o quê? Acho que quem é nossas clientes, né, as mulheres que chegam pra nós, qual é o movimento? Eu falo, gente, o combo da vida. Vai fazer uma astral pra você entender muita coisa. Faz um Theta Healing pra entender qual é o medo de estar num lugar único, né? A constelação pra entender aí esse que tá vindo, de onde tá vindo esse rolê. Então, assim, aproveita essas ferramentas, sabe? Senão a gente fica na escassez, no vitimismo. Pensa, o vitimismo é gostoso? É gostoso. Em algum nível é gostoso a gente ficar lá nessa dancinha. Mas e aí? Vai ficar nessa escassez até quando? Sim. Sabe? Aí vem o Instagram dar um tapa na nossa cara, vem uma amiga dar um tapa na nossa cara e a gente tá lá. Sim. Então, assim, lembra que é uma escolha quando você fica no vitimismo. Você tá escolhendo a escassez. Tudo é escolha. E doeu pega que é teu. E doeu pega que é teu. E é com essa bela frase e finalizamos aqui com esse belo tapa, né, amiga? Doeu pega que é teu. É isso. É isso. Obrigada. Até a próxima. Até mais. Tchau.